Mas uma dúvida de um seguidor, uma dúvida muito interessante e talvez comum a vários homens, né? Que é, Dr. Walter, quanto de sexo a gente pode considerar normal? Qual é a frequência normal da pessoa pensar em sexo e de praticar uma atividade sexual? Então, uma pergunta que permite a gente comentar e analisar aí vários aspectos. Não é interessante? Então, acompanhe aqui. Nosso canal está à disposição. Ó, se inscreve, manda o seu comentário, tem um e-mail aqui para eventuais dúvidas e sempre vocês podem contar com a total confidencialidade em relação à informação. E hoje vamos então tentar explicar um pouquinho dessa questão da quantidade de sexo. Bom, essa é uma pergunta que merece uma reflexão muito grande, porque o que a gente vê com muita frequência é o homem usando referências falsas. Então, quando a gente está fazendo uma pergunta desse tipo, no que a gente vai se basear? A gente vai se basear na nossa opinião pessoal, a gente vai se basear no que os nossos amigos contam, ou em algum tipo de publicação científica, ou alguma coisa desse tipo. Então, o contexto onde a gente está buscando a informação vai fazer muita diferença. Então, nessa área da sexualidade, eu costumo evitar ao máximo a gente usar regras. Então, não é porque uma pessoa é médico, ou é um profissional de saúde, ou é um psicoterapeuta, ou um terapeuta sexual, etc., que ele vai ditar normas sobre a conduta de um indivíduo. Então, cada um faz o que quer com a sua própria vida, desde que mantenha-se saudável, né? E a saúde aí é um conceito muito amplo. Então, em termos de quantidade de atividade sexual, isso é uma característica do indivíduo. Então, cada um sabe o quanto que precisa, o quanto que gosta, o quanto que deseja a atividade sexual. A gente usa, do ponto de vista da saúde, algumas situações são bem claras. Então, quando o sexo ele passa a ocupar na vida do indivíduo um espaço tão grande que esse indivíduo começa a ter um prejuízo na sua vida social, na sua vida interpessoal, ou seja, no relacionamento com outras pessoas, na sua vida profissional e até mesmo no próprio relacionamento, aí vale a pena pelo menos a gente refletir sobre a situação, ou seja, analisar o que está acontecendo com um pouco mais de cuidado para entender se está havendo aí um excesso do envolvimento de tempo, de energia, de disposição e etc., única e exclusivamente na atividade sexual. Então, se a gente estiver usando um exemplo da masturbação num adolescente, veja, esse é um momento em que há um grande pico de testosterona e por várias razões há um interesse e a sexualidade está aflorando de maneira intensa, então a gente espera que a frequência da masturbação seja grande nessa fase da vida. Porém, o limite é o quanto que esse adolescente está deixando de cumprir as suas responsabilidades, de ter uma vida plena em relação a ter amigos, ter vida social, se relacionar com a família e ir acumulando conhecimento para no futuro se tornar um adulto. Então, o quanto que a masturbação está prejudicando esses outros aspectos da vida. Então, essa é uma reflexão. Se não há prejuízo e se ele se masturba uma vez por dia, 2 vezes por semana, 3 vezes por mês, isso é do indivíduo e cada um vai ter uma intensidade e uma necessidade dessa prática dentro dos seus valores. A gente sabe que alguns indivíduos de certas religiões não praticam a masturbação por achar que isso não cumpre com os preceitos religiosos que ele acredita. Então a gente precisa respeitar e estar sempre com essa visão biopsicossocial, quer dizer, não adianta só a parte biológica ou só o aspecto psicológico, mas também o envolvimento aí da parte social que a religião, especialmente aqui no Brasil,
tem uma participação grande. Então, na fase da adolescência, a gente sabe que há uma maior presença da sexualidade até nos pensamentos, nas fantasias e sonhos e etc. E isso vai se modificando ao longo da vida do indivíduo. Então, esse é um outro conceito importante quando a gente fala de quantidade. Será que a quantidade de sexo que o indivíduo precisa é sempre a mesma ao longo das diferentes fases da vida? Na infância, adolescência, o adulto com mais idade até o idoso? Será? Aí, doutor Valdo, o senhor falou do sexo na infância, que absurdo. Não, e tudo isso é dentro de um universo muito grande, onde a gente entende o indivíduo sexual desde o seu nascimento, né? Na infância, quando a gente está falando do autoconhecimento, do início dos relacionamentos com a mãe, com o amiguinho, etc., ali tem a sexualidade da criança. Então, cuidado para não confundir e começar a deixar o pensamento individual distorcer o caminho do que a gente está querendo conversar. Bom, então em termos de quantidade, isso é individual. Na adolescência, uma fase de exuberância, motivada muito também pelo comportamento e aonde a parte hormonal tem uma participação muito grande. E depois, de acordo com as experiências de cada um e com os relacionamentos que são construídos, e aí entra a questão polêmica da orientação sexual. Então, dentro de cada indivíduo vai haver o direcionamento do interesse, da atração sexual para um indivíduo de outro gênero. Então, o homem que gosta de mulher, tem homem que gosta de homem, tem homem que é bissexual e as outras orientações. Mas dentro desse raciocínio da quantidade, o que a gente tem como importância é que quando o indivíduo entra num relacionamento monogâmico com a mesma pessoa, e isso vai durar um tempo longo, o que a gente tem, na maior parte das vezes, é uma redução gradativa da quantidade de sexo necessário para mantê-los satisfeitos. Então, no início, naquela fase do namoro, da paixão, é muita atividade sexual, e depois, e vamos falar do tradicional, depois de um casamento, vivendo juntos, e a rotina do dia a dia, onde os dois têm um interesse também na profissão, na constituição da família, no relacionamento com os amigos e vizinhos, e assim sucessivamente, o sexo vai diminuindo a sua quantidade, mas mantendo a qualidade. Então, o homem que se cobra muito em termos de frequência sexual, tem que ser, para mim, tem que ser 4 vezes por semana, senão não está bom, senão eu começo a me sentir mal e etc. Então, isso às vezes é uma cobrança cultural muito mais do que realmente uma necessidade biológica. Lembrem-se que a libido, a energia sexual, ela pode ser direcionada para vários aspectos da vida, né? Então, o esporte, por exemplo, a atividade física, atividade cultural e outras são muito importantes para dar vazão a esse tipo de energia, a essa pulsão. Então, o normal, e aqui o normal entra como o mais comum, é o casal que começa um relacionamento monogâmico e que dura bastante tempo, vai haver uma redução da frequência sexual, sem que isso signifique problema, sem que isso signifique que precisa de remédio, precisa de tadalafila, precisa de mais testosterona. Então, existe aí uma pressão muito grande da própria cultura em que vivemos, do momento em que tudo tem que ser rápido e tem que ser prazer o tempo todo, né? Que impulsiona o homem a buscar ajuda e às vezes medicalizar precocemente a vida sexual. E vocês sabem que eu sou radicalmente contra isso. Eu acho que o momento de colocar algum tipo de medicamento que vai interferir nessa mágica do corpo humano, que funciona muito bem mesmo depois de uma certa idade, desde que a pessoa cuide do próprio corpo. Então, a responsabilidade de medicalizar a vida sexual merece muita reflexão. E, às vezes, isso é quase que
instantâneo, né? O homem percebe qualquer mudança na qualidade da ereção ou na vontade de namorar com a parceira, ele já questiona se tem algo errado com o hormônio, com o fluxo sanguíneo para o pênis e daí por diante. Então, a medicalização precoce, pessoas jovens sem nenhum tipo de problema, na minha opinião, é um equívoco. E a busca da quantidade constante, ou seja, o homem que não sabe aceitar essa diminuição da frequência sexual que vem com o tempo, ele geralmente fica muito vulnerável. E isso é interessante que acontece inclusive com homens que se cuidam muito, que fazem exercício, que cuidam da aparência física, que gostam de ter um corpo musculoso, não admitem ganhar peso e etc. Esses são muito exigentes com eles próprios. Então sofrem, porque às vezes estão com 60 anos, têm uma boa relação por semana, mas acha que isso é pouco, que deveria ser muito mais, que o amigo conta que transa todo dia e etc. E aí vivem uma situação de angústia, mesmo estando tudo maravilhosamente bem. Então são homens que têm um cuidado com o corpo muito grande, que estão acima da média em termos de capacidade física, mas psicologicamente começam a construir uma insatisfação constante baseada na quantidade, que não é mais a mesma, e aí contaminam os outros aspectos do ciclo sexual masculino. Quer dizer, começa a ir para a relação inseguro, começa a tomar remédio sem necessidade, cobra do pênis uma resposta imediata e uma ereção fantástica, que às vezes não acontece mais naturalmente por conta da idade, e aí começam a desenvolver uma série de disfunções sexuais. Então, a informação sobre quantidade é muito importante. Não tem regra nem para a quantidade da masturbação, nem para o número de relações sexuais. Isso é do indivíduo e cada um vai buscar a sua satisfação cuidando da saúde. Ou seja, o homem não é só uma máquina de transar, o homem tem outros aspectos da vida que são muito importantes, inclusive aspectos que envolvem o relacionamento. Então, o adulto que está se masturbando numa frequência tão grande que ele deixa de se interessar pela companheira ou o companheiro, isso é um problema. Obviamente que ele está preferindo o sexo virtual sozinho do que, e a pornografia entra aqui como um poderoso alimentador dessa frequência da masturbação, e ele acaba comprometendo o relacionamento. Então, o que a parceira ou parceiro vai imaginar? Não gosta mais de mim, eu não sou mais atraente, eu não sou mais o foco do desejo sexual, ou então, está com outra pessoa. Então, essas distorções relacionadas à quantidade é que a gente precisa estar sempre analisando e considerando caso a caso. Então, não tem regra geral. A gente está falando de biologia, né? E não de ciência exata, matemática e engenharia, nada disso. Então, nessa nossa área, a gente tem que ter muito cuidado em termos de estabelecer normal e anormal. Então, cada um é cada um. Ok? Ficou interessante? Achou que ajudou de alguma forma? Ou então, está confuso? Recebi alguns comentários aí, doutor Walter, você fala muito, enrola muito, não tem objetividade. Então, é assim, aqui no canal eu tento explicar, dar muito mais do conhecimento científico e algo embasado do que meras opiniões superficiais. Então, às vezes o vídeo fica um pouquinho maior, ok?